Olá, igreja, seja muito bem-vindo à nossa reunião online. Eu te convido, aí onde você está, vamos adorar ao Senhor juntos. Abra o seu coração, vamos levantar as nossas vozes e adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno do nosso louvor. Amém? Vamos lá! Eu posso ver em todas as coisas, Jesus, o teu grande amor. Podem passar bilhões de anos, eu te darei meu louvor, eu te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. A criação clama teu nome, vivemos pra te adorar, outro não há, ninguém tão grande. Pra sempre tu reinarás, pra sempre tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Vamos, igreja, juntos levantar as nossas vozes e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Toda glória te darei, teu nome exaltarei. 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 Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse amor. Nós te agradecemos. Igreja, te convido nesse momento que você possa fixar os seus olhos em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Vamos nesse momento focar em adorar a Ele, amém? Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, pra cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a
pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louve a Deus, louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu louvarei, para sempre eu louvarei. Olá, igreja, que bom a gente poder se conectar em oração e juntos declarar aquilo que nós cremos e juntos poder unir a nossa fé, como família de fé, juntos atravessarmos aquilo que você está passando juntos. Você precisa lembrar que você não está sozinho, nós estamos junto com você orando e crendo por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Existem pessoas que estão crendo por cura de ansiedade, pessoas também que estão crendo por uma cirurgia bem-sucedida, pessoas que estão crendo em Deus por provisão, por direcionamento em projetos pessoais, por cura de câncer, por saúde física e mental, também pessoas crendo por porta de trabalho e outras pessoas também com alguns outros pedidos de saúde. Alguns foram testados positivos para o coronavírus e nós realmente cremos que juntos, como família, nós vamos atravessar esse momento. Bem onde você está, queria te convidar para se unir comigo em oração, para nós declararmos a nossa fé para cada um desses pedidos e também para os seus pedidos de oração. Vamos juntos orar ao Senhor. Pai, nós cremos que Tu estás conosco, nós cremos que Tu não nos deixa, nós cremos que para cada detalhe da nossa vida, nós temos o Teu olhar conosco. Pai, nós cremos que para cada problema que nós estamos enfrentando, Tu já tens as respostas. Pai, por isso que nós escolhemos descansar em Ti, Pai. Nós escolhemos confiar em Ti, Pai, e saber que Tu és um Deus cuidadoso e amoroso. Pai, muito obrigado pelo Teu amor por nós e pelo Teu cuidado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E também muitas pessoas estão agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Alguém está agradecendo a Deus porque mesmo em meio às aflições, a graça de Deus nos traz paz, consolo. Eu sou grato pela fidelidade de Deus no dia a dia. Alguém é grata por Jesus cuidar dos meus pais nesse momento difícil? E grata principalmente pelo fato de que os conflitos e brigas que eram rotineiros em casa praticamente não existirem mais. Sou grata por poder dividir minha fé com a minha mãe e pelo meu grupo de conexão. Quantos são gratos pelo seu grupo de conexão? Dá um amém bem forte aí na sua casa. Quero agradecer pela provisão em nosso processo de casamento. Deus tem preparado tudo, cada detalhe, que Ele vem usando muitas pessoas também para nos abençoar. Você que está no processo de casamento também, levante a sua fé, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias mesmo em meio
meio a essa pandemia. E bem-vindos a mais um domingo. Estamos com muita expectativa por esse domingo que está diante de nós. É um domingo especial, extraordinário. Nós vamos ter 5 mensagens diferentes durante as nossas 5 reuniões no domingo, com 5 pregadores diferentes. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então já planeja aí o seu domingo, já planeja para assistir talvez 1, 2 reuniões, quem sabe até as 5 reuniões, para você encher o seu coração de fé. A gente realmente crê que Deus tem muito para nós nesse domingo. E se você está visitando a gente online, né, uma visita digital, obrigado por estar com a gente hoje. A gente ama na nossa igreja conhecer pessoas novas, receber visitantes, mesmo que seja online. E para quem já é de casa também, bem-vindo a mais esse final de semana, a todos os nossos grupos de conexão que estão conectados com a gente, toda a nossa igreja que está unida nesse domingo. Vamos com tudo para esse domingo incrível. E como a gente tem compartilhado todas as semanas, a gente tem podido compartilhar histórias de pessoas que têm sido alcançadas através da nossa igreja nesse momento de pandemia. Histórias que podem inspirar a gente, histórias que mostram o resultado do seu sacrifício para que pessoas possam ser tocadas nessa estação. Então vamos se conectar com essa história e vamos ouvir esse lindo compartilhar. Olá família, olá igreja, tudo bem? Eu vim aqui um pouquinho falar sobre como está sendo enfrentar essa pandemia, esses tempos difíceis que pegou todo mundo de surpresa. Eu no começo de março eu perdi meu emprego, a situação aqui em casa ficou bem difícil, bem apertada, principalmente pelo fato de eu morar sozinha. E eu vou confessar que o fardo ficou mais leve com o apoio que eu tenho recebido da Hilson, desse lugar que eu chamo de casa, dessas pessoas que eu chamo de família, todo o cuidado, toda a atenção, toda a ajuda que eu tenho recebido da equipe de cuidado de pessoas, principalmente da minha liderança. Mas hoje eu queria falar de uma parte da nossa família que tem feito um trabalho assim incrível com a comunidade e principalmente com os voluntários que estão precisando de ajuda, que é a equipe de City Care. Algumas semanas atrás eu estava aqui na minha casa, o telefone tocou, era a equipe de City Care que veio me trazer ajuda. Eu poderia ficar aqui horas falando, mas acho que não seria o suficiente ainda para eu agradecer tudo que vocês têm feito por nós como família Hilson, pela comunidade. Acho que uma palavra é um pouco do que eu posso expressar para vocês, que é gratidão. Muito obrigada, equipe de City Care, por tudo que vocês têm feito por nós nesse momento tão difícil que é essa pandemia. Gratidão. Uau, que lindo poder compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito e que lindo poder ser parte da resposta de Deus. A gente tem compartilhado como Siriqué, a gente tem feito muitas e muitas ações e iniciativas que vão desde centros de temporários de acolhimento a pessoas em situação de rua. Nós temos ajudado em mais de 7 comunidades ao redor da nossa igreja. Literalmente, nessa estação, são milhares de pessoas que têm sido tocadas e abençoadas. E o mais lindo disso tudo é que isso só é possível por causa da fidelidade da nossa igreja. A nossa igreja nessa estação tem se demonstrado mais generosa do que nunca. Eu queria te agradecer o seu coração, agradecer a sua fidelidade, agradecer por você poder colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, na vida da sua família, e por causa disso nós temos visto o trabalho do reino de Deus expandido de uma forma extraordinária. E eu queria compartilhar um versículo da palavra de Deus, alguns versículos que podem nos encorajar com relação ao nosso envolvimento financeiro, com relação àquilo que nós temos feito como igreja nessa estação. E lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 35, diz assim: pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram.
visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando que foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. E é com esse coração que nós nos envolvemos financeiramente com a nossa igreja. É com um coração de querer servir a Jesus através das pessoas que nós temos alcançado. Cada pessoa que nós temos a oportunidade de alcançar, cada pessoa que nós temos a oportunidade de servir, como consequência da nossa fidelidade nos nossos dízimos, como consequência da nossa generosidade com as nossas ofertas, ela é a nossa oferta de serviço a Deus, ela é o nosso serviço a Jesus, como gratidão e fidelidade por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu queria te convidar a assistir um vídeo agora com as formas que você pode contribuir, e logo depois nós vamos voltar para que a gente possa fazer uma oração sobre a sua contribuição. Contribuir online é prático e seguro. Veja como é fácil. Acesse rio.soul/igreja online e vá até a seção que mostra as maneiras de contribuir. Você pode contribuir através de transferência bancária ou através do aplicativo Hillsong Give. Obrigado por investir na vida de outros. Vamos orar nesse momento, consagrando a Deus então os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós com o coração grato, com o coração disposto, com o coração disponível, trazemos os nossos dízimos, Pai, e nós damos as nossas ofertas, crendo que através de cada pessoa que nós podemos tocar, nós estamos fazendo isso a Ti, crendo, Pai, que os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles vão expandir o Teu reino, eles vão ser a Tua resposta a pessoas em situação vulnerável. Pai, usa aquilo que nós trazemos a Ti e nós Te consagramos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E essa semana a gente vai ter algo muito especial acontecendo na sexta-feira. Vamos ter a nossa noite de Sisterhood online. Então, todas as mulheres da nossa igreja, vocês não podem ficar de fora. E é uma noite também onde você pode convidar aquela sua amiga, talvez, que está precisando de uma comunidade, está precisando se sentir um pouquinho mais parte, mais envolvida, talvez uma amiga do seu trabalho ou do seu círculo de influência. Manda o link da Sisterhood online, eu tenho certeza que ela vai ser tocada. Nossa pastora líder Lúcia vai estar compartilhando uma mensagem poderosa e incrível, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, sexta-feira agora, dia 24, nossa noite de Sisterhood online, não perca por nada. E nessa reunião, a gente vai ter o privilégio de ouvir o pastor Rafael Galante compartilhar uma mensagem incrível. Então vai lá, toma o seu copinho d'água, pega o seu bloco de anotações, abre o seu coração, porque Deus vai falar com você nesse momento. Vamos se conectar e ouvir a palavra de Deus. Olá, igreja, tudo bem? Que bom ter você conectado com a gente nesse momento, para que a gente possa ouvir da palavra de Deus, sermos encorajados. E eu gostaria de ir direto lá para o livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando um trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel?
Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma mensagem com o título de Desafiando a Minha Forma de Pensar. Que a gente vê aqui Deus desafiando a forma de pensar de Gideão em alguns momentos, e eu tenho certeza que Deus poderá falar nas nossas vidas também para que nós venhamos a desafiar certas formas de pensar para alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Então vamos orar e pedir para que Deus faça isso nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por aquilo que o Senhor está prestes a fazer nas nossas vidas. Nós oramos que o Senhor venha nos ajudar a alinhar os nossos pensamentos com os teus, que a gente possa continuar crescendo na tua presença e ver da maneira que o Senhor vê tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu não sei se você já foi desafiado na sua forma de pensar. Provavelmente você já foi desafiado na sua forma de pensar. E geralmente a sensação é de quando nós somos desafiados na nossa forma de pensar, não é uma sensação muito agradável. Uma sensação assim, poxa, eu preciso mudar algo aqui. Mas todas as vezes que nós somos desafiados nas nossas formas de pensar, nós somos dados uma nova oportunidade de crescer. Nós temos oportunidade de crescimento, de expandir a nossa maneira de ver as coisas, de ampliar os nossos horizontes para aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E o único problema é se você é desafiado na sua forma de pensar o tempo todo, isso é uma indicação que o padrão de pensamento seu é de forma muito pequena. E nós precisamos elevar uma mudança imediata é necessária, porque ninguém foi chamado para viver com a síndrome de pensamento pequeno. Nós fomos chamados para enxergar a vida de forma diferente, nos enxergarmos de forma diferente, porque aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas é grande, é maravilhoso. E nós vamos olhar para a vida e pela história de Gideão e como Deus desafiou Gideão em vários momentos da vida dele. Nós vamos olhar para 3 desafios em específico para que a gente possa aprender e Deus possa falar aos nossos corações também. E o primeiro desafio é esse, que nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Desafio número 1, e você pode repetir dessa forma para ficar de forma mais pessoal: mudar como eu penso a respeito de mim mesmo. Gideão tinha sido ensinado e talvez condicionado a pensar de forma pequena. Você vê que Gideão, quando ele está conversando com Deus, Deus vai falar com ele e ele começa a dizer assim, esse é o perfil de Gideão. Gideão pertencia ao menor clã, ao menor grupo familiar de Israel. Ele era o menor dentro do seu clã, então ele já não somente pertencia ao menor clã, ele era o menor dentro do seu clã. Ele também estava acostumado a ver derrotas, porque por 7 anos Midian estava dominando Israel. Ele acostumou-se a se esconder, como muitos estavam se escondendo naquela época, com medo de Midian. E ele também achava que Deus havia abandonado ele, e ele achava que Deus também não estava fazendo mais milagres. Então a forma de pensar de Gideão havia sido condicionada por tudo isso. E em contraste com essa maneira pequena de Gideão se ver, com essa pequenez de Gideão, o inimigo parecia enorme, o inimigo era grande, gigantesco. A gente vê ali em Juízes, capítulo 6, versículo 5, que diz assim a respeito dos inimigos de Israel: eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Era assim que era visto os inimigos de Israel, Midian. E o interessante é o seguinte, que todas as vezes que nós nos vemos de forma pequena, nós exageramos o tamanho do nosso inimigo.
Eu fico pensando a respeito desse relato dos inimigos de Israel, um enxame de gafanhotos, um número impossível de se contar dos homens que haviam do outro lado da batalha que eles precisariam enfrentar. E isso tudo é exposto de uma forma exagerada em comparação com a pequenez da forma que Gideão estava se vendo. É interessante que Deus não via Gideão dessa forma, Deus via Gideão de forma diferente. E se você quer reduzir o tamanho do problema ao seu redor, você precisa começar a se ver da maneira que Deus te vê. Se o problema ao seu redor está muito grande e você quer reduzir esse problema, basta você começar a se ver da maneira que Deus te vê. E a gente vê ali no verso 12, quando Deus está falando com Gideão, diz que o Senhor está com você, o poderoso guerreiro. No momento que Gideão é chamado de poderoso guerreiro, a narrativa já começa a tomar uma nova forma e aquele inimigo que parecia ser tão grande já não parece ser tão grande, porque agora Gideão é um poderoso guerreiro, ele começa a ver a situação de forma diferente. Quando chegamos no versículo 16, Deus diz assim: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Agora, o problema que parecia ser um problema gigantesco, um número impossível de se contar, um problema que seria extremamente difícil para Gideão, Deus fala assim: aqueles números de homens que pareciam impossível de se contar, você vai derrotar eles como se fosse um só homem. Porque quando Gideão começa a entender e começa a se ver como Deus o chamou, como Deus o via, o problema que parecia gigantesco agora começa a ser reduzido e começa a ser pequeno. E a gente vê que quando nós nos enxergamos, quando nós nos vemos da maneira correta, existe um ajuste que acontece nas nossas vidas. Nós vemos que Deus começa a trabalhar e aquilo que é grande problema não é mais um grande problema, mas a grande pergunta para nós hoje é: como que nós nos vemos? Como que você se vê? Será que você se vê e pensa a respeito de si mesmo condicionado por causa do ambiente onde você cresceu? Que às vezes muitas pessoas poderiam falar para você: você é o menor dos menores, você faz parte desse local, é o menor do menor, e vai condicionando o pensamento que faz você pensar de forma inferior ao seu respeito. Ou será que você se vê da forma que Deus te vê? Talvez você se vê de forma inferior, como uma pessoa feia, como uma pessoa que está desanimada, que não tem muito para contribuir. Talvez você se vê como uma pessoa medrosa, como Gideão estava se escondendo dos midianitas, malhando trigo num tanque de prensar uvas. Talvez você se vê como desqualificado, você vê como uma pessoa que não é a pessoa que Deus escolheria, talvez uma pessoa rejeitada, e essa talvez seja a maneira que você esteja se vendo, mas Deus chega na situação e fala assim: espera aí, deixa eu te falar como eu te vejo. O que importa não é o que você está pensando no momento dessa forma negativa, porque eu não te vejo dessa forma negativa. Gideão estava tendo um encontro com Deus e ele estava sendo desafiado na sua forma de pensar a respeito de si mesmo, quando Deus chega e fala assim: Gideão, você é um poderoso guerreiro. E quem sabe Deus pode te encontrar numa situação onde você tem se visto de forma inferior e de forma negativa, e ele pode olhar para você e falar assim: você é um poderoso guerreiro, você é uma poderosa guerreira, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou te usar para fazer grandes coisas. E é isso que Deus estava fazendo com Gideão, mas Gideão precisava começar a se ver da mesma maneira que Deus o via. E eu creio que às vezes tem muitas pessoas aqui conectadas com a gente hoje que você talvez tenha dificuldade de chegar e se olhar na frente do espelho. Não por causa da imagem física que você vai ver, mas porque quando você se olha no espelho, você acaba vendo um reflexo de toda a negatividade, da maneira que você se vê, do que você pensa a seu respeito, e você tem se diminuído. Então, quando você olha no espelho, você não quer ver esse reflexo. Mas Deus pode mudar a sua maneira de pensar, e se você permitir a sua forma de pensar
para estar alinhada com a maneira que Deus te vê e pensa a seu respeito, você poderá então se olhar no espelho e ver uma pessoa bonita, uma pessoa escolhida, uma pessoa abençoada, com toda a bênção de Deus colocada sobre sua vida, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, e esse é um desafio que todos nós carregamos. Que nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos a respeito de nós mesmos, para que a gente possa alinhar com a verdade de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. E esse é o desafio número 1. Agora, o desafio número 2 é que nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos a respeito dos nossos recursos. E de uma forma pessoal, você pode dizer assim, eu preciso mudar como eu penso a respeito dos meus recursos. Porque eu fico imaginando como é que foi para Gideão ouvir de Deus falar assim, eu vou te usar, você é um poderoso guerreiro. Talvez a forma dele de pensar a respeito de si mesmo, a respeito da situação, começou a mudar um pouquinho, e ele pensa assim, tudo bem, vamos lutar contra Midian, vamos lutar contra os nossos inimigos e vamos terminar mais do que bem-sucedidos. E quando ele toma essa decisão, ele pensa assim, vamos alistar todos os homens, a gente precisa toda a ajuda que for possível para vencer o inimigo. Mas há algo que a gente precisa entender, que a maneira mais poderosa de nos equiparmos na vida não é através de conseguir mais recursos, mas é através de mudar a nossa maneira de pensar. A maneira que a gente pode te equipar uma pessoa mais nessa vida, a maneira mais poderosa de equipar alguém nessa vida não é através de dar mais recursos para essa pessoa, mas sim dar uma nova maneira de pensar. E é isso que Deus está fazendo com Gideão. Quando Gideão fez o alistamento de todas as pessoas, ele terminou com 32 mil pessoas, 32 mil homens preparados para a batalha. E então ele pensa que ele vai seguir dessa forma. Em Juízes capítulo 7, do versículo 2 ao 3, diz assim, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Agora são apenas 10 mil e eu imagino o Gideão chegando para Deus. Deus, essa foi uma redução grande, foi uma redução de 69% dos nossos recursos. E Deus olha para Gideão e fala assim, pois é, ainda tem muita gente, né, Gideão? Deixa eu trabalhar um pouquinho mais nessa situação. Então o Senhor volta a dizer a Gideão, ele diz assim, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. E se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Então eles vão e Deus coloca um teste para selecionar algumas pessoas. No versículo 7, o Senhor chega a Gideão e diz assim, com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Olha só, foi uma redução agora de 10 mil para 300 homens. Uma redução de 97%. A gente vai vendo essa redução acontecendo. Começou com 32 mil e Gideão termina com 300 pessoas. Num total, é uma redução de 99% do poder militar de Gideão. E nessa redução de 99%, no lugar dos 99%, Deus estava preenchendo com o seu poder. Deus estava preenchendo com novas possibilidades. Então, os 99% que se vão da nossa vida, Deus pode preencher com o seu poder e falar assim, você precisa mudar a sua maneira de pensar a respeito dos seus recursos, porque o que você necessita não é de mais recurso. O que você necessita é de mais confiança em Deus, porque quanto mais nós confiamos em Deus, ainda que os nossos recursos venham a diminuir, Deus pode usar a nossa situação
atenção e menos recursos para mostrar que Ele é maior, mais poderoso e pode transformar as nossas vidas. Então nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos a respeito dos nossos recursos nas nossas vidas. O que você tem na sua mão hoje? Será que o seu dia a dia tem sido o que você tem falado com Deus em suas orações? Às vezes não é uma oração, às vezes é falando com uma pessoa, fala assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Na verdade, eu tinha algo, agora eu tenho menos, a situação parece estar invertendo, mudando, e você tem questionado muito a respeito dos seus recursos, mas Deus está dizendo assim, não tem problema. O que eu estou fazendo é alterando a sua forma de pensar, para que você não dependa mais dos seus próprios recursos, mas que você possa confiar em mim. E eu, com pouco recurso que parece que você tem, eu sou o seu maior recurso. Eu vou trazer a vitória na sua vida como você jamais poderia imaginar, e todos vão entender que a vitória vem não por causa de esforço próprio, se bem que o esforço é necessário e é parte daquilo que nós precisamos fazer, por isso que Gideão teve que ir à guerra, mas mesmo assim não foi na dependência dele, foi da dependência que ele tinha em Deus, confiando em Deus de todo o seu coração. É isso que nós precisamos fazer, confiar em Deus de todo o nosso coração. Então, desafio número 1, nós precisamos mudar a maneira que nós nos vemos. Desafio número 2, nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos a respeito dos nossos recursos. E número 3, nós precisamos mudar a maneira que nós pensamos a respeito de Deus. E você pode dizer isso aí onde você está. Eu preciso mudar a maneira que eu penso a respeito de Deus. A.W. Tozer disse assim, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Para entender aquilo que é mais importante em nós e nas nossas vidas, se trata de a gente simplesmente ver o que vem à mente quando nós pensamos a respeito de Deus. O que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus? Juízes capítulo 6, versículo 13, quando Gideão está falando com Deus, ele diz, Senhor, se o Senhor está conosco, por que isso tudo nos aconteceu? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. O Senhor nos entregou nas mãos de Midian. E Gideão pensava que Deus havia abandonado ele, quando na verdade era o povo de Israel que havia abandonado o Senhor. E essa era a forma de Gideão de pensar naquele momento. Mas pensar em Deus da forma correta vai nos trazer bem-estar, vai abrir novas possibilidades para as nossas vidas, e nós temos que tomar cuidado que muitas das vezes que nós pensamos a respeito de Deus, que a gente não venha pensar de forma negativa, mas que nós venhamos a pensar de forma positiva. O que Deus está comunicando às nossas vidas? O que Deus é para nós e para as nossas vidas? Aqui estão alguns pensamentos tóxicos a respeito de Deus. Se você diz assim, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus não me ama, Deus tem raiva de mim. Ou você diz, eu tenho medo de Deus, então fico me escondendo porque eu já fiz tanta coisa errada e se eu tiver um encontro com Deus, eu não sei o que Ele vai fazer comigo. Deus não me perdoará por todos os erros que eu cometi. E todos esses pensamentos são pensamentos tóxicos e não nos ajudam a desenvolver um relacionamento com Deus. Na verdade, esses pensamentos nos afastam de Deus. E o que nós precisamos é entender de que Deus é um Deus bom, que Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, que Ele nos ama. Essa é a realidade que nós sabemos a respeito do caráter de Deus e como Ele se revela às nossas vidas. Sabe que Gideão, ele tinha uma memória, ele tinha sido ensinado pelos seus pais, que Deus tinha libertado o povo de Israel do Egito com uma mão poderosa, com milagres, com grandes coisas acontecendo. E Gideão, na sua situação, ele tinha duas escolhas, duas formas de pensar. Ele poderia pensar que, uma das formas de pensar que na verdade foi a que ele pensou foi, olha a minha situação, Deus é todo poderoso e olha a maneira que as coisas estão. Deus me abandonou, Deus não está comigo. Essa era uma forma de pensar.
Mas ele poderia ter pensado de outra forma, ele poderia ter pensado assim: eu ouvi dos meus pais que Deus é todo-poderoso, que Ele age com grandes milagres, que Ele faz grandes coisas. A nossa situação não está boa, nossa situação está complicada, mas Deus é poderoso para transformar. Se Ele foi fiel um dia e Ele libertou Israel, Ele será fiel novamente, irá nos libertar novamente com uma mão poderosa. Deus trabalhará grandes milagres. Gideão tinha duas alternativas, e quando Gideão pensou da forma errada, Deus estava mostrando uma forma nova de pensar. Nós precisamos pensar nesse Deus maravilhoso, naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, porque Deus é bom. Muitas pessoas têm a visão de que Deus está apontando o dedo e de forma negativa, tentando procurar punir, tentando procurar as pessoas para trazer uma justiça, como se Deus fosse um justiceiro querendo punir as pessoas por todo o mal que elas fazem, condenar as pessoas por todo o mal que elas fazem. Mas, na verdade, Deus está interessado em nos salvar, em nos restaurar, e é isso que nós aprendemos ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Jesus Cristo veio ao mundo, Deus entregou o seu Filho não para nos condenar, mas para nos salvar. Isso mostra o coração de Deus, e nós precisamos olhar para Deus não como uma pessoa que quer nos punir, mas como o nosso Salvador que quer abençoar as nossas vidas. Ele quer fazer algo lindo e maravilhoso na sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foram as boas obras que a gente poderia fazer que conquistou o amor de Deus nas nossas vidas. Deus já nos amava ainda como pecadores, ainda com todos os erros que nós podemos cometer. Deus já nos ama. Deus entregou o seu Filho ainda quando a gente não tinha esperança nenhuma e fazia tudo de errado e não conseguiria conquistar o amor de Deus pelo nosso esforço. Isso mostra que Deus é um Deus bom e Ele está disposto a nos restaurar, trabalhar nas nossas vidas e no nosso coração. Salmos capítulo 106, versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre nas nossas vidas. A misericórdia de Deus significa que Deus não vai atribuir nas nossas vidas aquilo que nós merecemos. Porque, na verdade, se a gente pensar sobre os nossos erros, aquilo que a gente faz que não é correto, a consequência seria uma punição, a consequência seria a condenação, espiritualmente falando também. Mas Deus, Ele nos amou de tal forma, e a misericórdia dEle é tanta que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para que a gente pudesse ser restituído a um relacionamento bom e perfeito com Ele. Então nós precisamos alinhar e deixar que Deus nos desafie nessas três áreas. Desafio número 1, mudar como eu penso a respeito de mim mesmo. Desafio número 2, mudar como eu penso a respeito dos meus recursos. E desafio número 3, mudar como eu penso a respeito de Deus. E se nós permitirmos que esses desafios aconteçam na nossa vida, se a gente aceitar esses desafios e colocar essas mudanças em prática, então nós vamos experimentar um crescimento maravilhoso, porque tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos ajudar a crescer, florescer e viver uma vida abundante. Isso é o que Ele tem para realizar nas nossas vidas. E eu gostaria de, nesse momento, orar para qualquer pessoa que talvez ainda não tenha um relacionamento com Deus. Talvez você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, você foi confrontado com a possibilidade de se ver de uma forma diferente, se ver como Deus te vê. Você está sendo confrontado para entender que você não precisa confiar nos seus recursos, mas você pode confiar em Deus para a sua vida. E você começa a ter uma visão nova de Deus, que Deus quer te abençoar a sua vida. Então, se você ainda não tem um relacionamento com Deus,
e você gostaria de iniciar esse relacionamento com Deus hoje, eu gostaria de orar por você. Talvez você teve um relacionamento com Deus em algum período na sua vida, mas você se afastou e hoje você gostaria de retornar a esse relacionamento com Deus. Eu também gostaria de orar por você. E nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho, e essa oração é uma oração simples, simplesmente dizendo: Jesus, eu gostaria de viver da tua maneira, não quero mais viver da minha maneira, mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse e eu entrego a minha vida ao Senhor. Essa é a oração que nós vamos fazer juntos. E se você gostaria de fazer essa oração junto comigo, tomar essa decisão de abrir o seu coração e iniciar um relacionamento com Deus, eu gostaria que você fechasse os olhos aí onde você está e que você repetisse essas palavras junto comigo. Talvez as pessoas que estão ao seu redor possam orar junto com você e todos nós vamos dizer assim, repita assim junto comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu incrível amor. Hoje eu abro meu coração para o Senhor e te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, me dê um novo começo e esperança para o meu futuro. Eu não quero mais viver da minha maneira, eu gostaria de viver da sua maneira. Que o Senhor me ajude em cada passo. Te agradeço mais uma vez pelo teu amor, em teu nome nós oramos e juntos dizemos amém, amém, amém. Parabéns por essa incrível decisão que você tomou, abrindo o seu coração para Jesus. Você vai continuar experimentando mais e mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Obrigado por esse tempo juntos. Deus te abençoe. Uau, se você tomou essa decisão, se conectando com Jesus, a gente celebra a sua decisão e somos muito felizes que você pôde estar sensível ao ponto de abrir o seu coração para se conectar com Jesus. E como igreja, a gente amaria poder estar disponível para você nessa jornada da fé. Essa jornada da fé é uma jornada que começa no nosso coração, mas não é uma jornada para a gente fazer lá sozinha. Então, se você quiser se conectar com a nossa equipe, você pode entrar aqui no nosso site e preencher lá os seus dados, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. A gente amaria também poder se conectar com você. Essa semana, nós, os pastores da nossa igreja, nos conectamos toda semana com aqueles que abrem o seu coração para Jesus através de uma ligação no Zoom, uma ligação em vídeo, em grupo, que a gente fala um pouquinho sobre a jornada da fé no nosso programa Eu Decidi. Então a gente amaria poder estar junto de você. Então, se você quiser, se conecte com a nossa equipe, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na sua jornada da fé. E vamos agradecer a Deus por essa palavra incrível do pastor Rafa, desafiando a nossa forma de pensar. Vamos crer que Deus essa semana vai nos levar a pensar de uma forma diferente sobre nós mesmos, sobre os nossos recursos, sobre Deus, e que vamos com isso levar então a nossa fé a um próximo nível. Obrigado, pastor Rafa, por essa incrível palavra. Nessa próxima reunião, uma mensagem diferente, a pastora Marina, minha esposa, vai compartilhar uma palavra que eu também creio que pode tocar a sua vida. Então, se você puder, se conecta na próxima reunião, vamos ouvir uma mensagem diferente. Esse domingo está extraordinário e a gente se vê online. Deus te abençoe. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade me seguirão, me seguirão. Teu amor e graça, paz e bondade
ti.